Hoje é segunda-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Eclesiastes capítulo 3, o versículo de número 1, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tema que vamos aprender nesta semana é: há tempo para tudo. Quando nós olhamos para este texto, ele foi escrito pelo homem mais sábio que passou aqui na terra depois de Jesus. O nome dele, Salomão. E ele nos apresenta que tudo na nossa vida tem um tempo que é determinado por Deus. Ele vai falar aqui no texto que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de guerra, há tempo de paz. Diante deste texto, surge então um grande desafio. O desafio de descobrirmos qual é o tempo certo para fazer determinadas coisas em nossas vidas. E nós só vamos ter resposta a esta pergunta diante de Deus, porque foi Ele que nos fez de maneira assombrosamente maravilhosa e Ele tem um tempo para tudo e um propósito em todas as coisas. Então, você muitas vezes está fazendo uma coisa no tempo errado. E quando você age desta maneira, você acaba por trabalhar muito e ter pouco resultado. Quando nós olhamos para esta realidade, nós percebemos então que temos que entender, o tempo certo de Deus para as nossas vidas. Um grande exemplo é quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 37. Ali nos é relatado um pouco a respeito da história de José. José, ele foi um jovem que tinha um carinho especial por parte do seu pai, Jacó, e desde pequeno ele ganhou uma túnica multicolorida do seu pai. Isso acabou gerando uma inveja dos seus irmãos, que começaram então a odiar José e a perseguir também José. E nesse mesmo tempo, Deus então começou a dar sonhos para José. A Bíblia diz que José, ele teve um sonho e neste sonho 11 feixes se dobravam diante dele. E ele contou para os seus irmãos e ele contou aquele sonho para os seus pais e eles ficaram com inveja, porque a interpretação do sonho, de acordo com José, era que os 11 irmãos se dobrariam, se prostrariam a ele. E ali os irmãos começaram a ter ódio ainda maior contra a vida de José, até que teve uma outra ocasião que José teve outro sonho. E o sonho que ele teve era que 11 estrelas, o sol e a lua, todos prostraram a ele. E aí, quando José contou a interpretação, que os irmãos e que o pai e também a mãe um dia se prostrariam diante dele. Aquilo ali acabou complicando ainda mais aquele relacionamento dele com os seus irmãos, e os irmãos então começaram a olhar para José como um tal sonhador, e eles começaram a ver em José uma ameaça para a vida deles, e eles então começaram a cogitar a ideia de dar um fim a José. Então tudo que está na sua mente influencia as suas atitudes, os seus sentimentos, e uma hora se tornará algo presente, real nas suas mãos. Tudo começa com um pensar, e se nós não trabalharmos, isso vai crescer em nossas vidas. Nós vamos orar neste momento e eu tenho certeza que vamos aprender muito com esta palavra. Deus, muito obrigado por esta semana que se inicia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que a sua palavra venha realmente nos ensinar que tudo na nossa vida tem um tempo que foi determinado pelo Senhor. Nos ajude a entender o tempo certo, Pai, porque nós sabemos que no tempo do Senhor tudo acontece de maneira exata, porque o Senhor é um Deus perfeito e o que nós precisamos, Pai, é aprender contigo.
porque o Senhor tem nos ensinado mais do que o bastante. Abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua segunda-feira.